O Sistema Solar ainda esconde muitos mistérios. Mas entre todos os mundos que já exploramos, algumas luas chamam a atenção. Elas não são apenas rochas frias girando ao redor de planetas gigantes. Elas podem esconder oceanos, compostos orgânicos e talvez vida. Hoje vamos falar sobre Encélado, Europa e Titã, 3 luas que podem abrigar algo além de nosso entendimento. E o mais surpreendente, as últimas descobertas do telescópio James Webb mudaram tudo o que pensávamos sobre elas. Afinal, será que a vida já existe bem aqui na nossa vizinhança cósmica? O James Webb Space Telescope foi lançado para enxergar o universo como nunca antes. Mas não estamos falando só de galáxias distantes. O Webb também tem estudado nosso próprio sistema solar. E foi assim que descobertas incríveis surgiram sobre essas 3 luas. Que são Encélado, uma pequena lua de Saturno que ejeta plumas de água para o espaço. Europa, um mundo gelado de Júpiter com um oceano oculto. Titã, a única lua do sistema solar com uma atmosfera densa e lagos de metano. E todas elas têm algo em comum, condições que podem sustentar a vida. Vamos começar falando sobre Encélado. Encélado pode ser pequeno, mas essa lua de Saturno guarda segredos que desafiam tudo o que pensávamos sobre vida no sistema solar. Imagine um mundo coberto de gelo, com um oceano subterrâneo que não só existe, mas se renova constantemente, lançando imensas plumas de vapor para o espaço. Agora, pense no que isso significa. Um ambiente dinâmico, com interações químicas, energia e os elementos necessários para a vida. E as descobertas do James Webb e da sonda Cassini revelaram que esse pequeno mundo pode ser um dos melhores candidatos para a existência de vida fora da Terra. Vamos entender por que os cientistas estão tão fascinados com Encélado e quais são as possibilidades reais de encontrarmos organismos extraterrestres ali. Oceano subterrâneo, o grande mistério de Encélado. Encélado tem um oceano global abaixo da crosta de gelo, com profundidade de até 30 quilômetros. A espessura da camada de gelo varia entre 5 quilômetros e 35 quilômetros, dependendo da região. A temperatura da superfície é extremamente fria, cerca de menos 198 graus Celsius. Mas o oceano interno pode ser bem mais quente devido à atividade geológica. Mas há algo ainda mais intrigante. Esse mesmo processo pode estar impulsionando fontes hidrotermais no fundo do oceano. As plumas de água, uma janela para a vida. Uma das descobertas mais espetaculares de Encélado foram suas plumas de água, que jorram de fissuras no gelo conhecidas como listras de tigre, no polo sul da Lua. Elas contêm vapor d'água, partículas de gelo, sais, metano, amônia e moléculas orgânicas complexas. A composição química dessas plumas sugere a presença de reações hidrotermais no fundo do oceano. O que isso significa? Essas plumas são uma amostra direta do oceano subterrâneo de Encélado, permitindo que estudemos sua composição sem precisar pousar na Lua. Quando a Cassini atravessou essas plumas, os instrumentos da sonda detectaram hidrogênio molecular. Esse elemento é produzido em fontes hidrotermais na Terra e serve como alimento para certos micróbios. Isso levou os cientistas a um pensamento ousado. Se Encélado tem reações hidrotermais, água líquida e moléculas orgânicas, ele pode ter vida? A química da vida em Encélado. Vamos falar sobre os ingredientes essenciais para a vida como conhecemos. Na Terra, todas as formas de vida precisam de 3 fatores principais. Água líquida, Encélado tem um oceano global. Moléculas orgânicas, foram detectadas metano, amônia, dióxido de carbono e até compostos complexos como hidrocarbonetos. Fonte de energia. As reações químicas no fundo do oceano podem fornecer energia para formas de vida simples. A NASA e a ESA
consideram esses 3 fatores fundamentais na busca por vida fora da Terra. No caso de Encélado, tudo parece estar presente. Um estudo publicado na revista Nature Astronomy em 2023 revelou que o oceano de Encélado contém fosfatos dissolvidos, um dos blocos essenciais para a formação do DNA e RNA. Isso significa que os elementos necessários para a formação da vida estão presentes em concentrações muito maiores do que os cientistas esperavam. Outro estudo, conduzido pelo Southwest Research Institute, apontou que o metano detectado nas plumas de Encélado pode ter origem biológica. Na Terra, esse gás é frequentemente produzido por organismos conhecidos como metanogênicos, que sobrevivem em ambientes extremos. Se micróbios metanogênicos existem na Terra em fontes hidrotermais oceânicas, por que não poderiam existir em Encélado? Isso sugere que, se a vida existe em Encélado, ela pode ser microscópica, bactérias e arqueias adaptadas a ambientes extremos, vivendo ao redor de fontes hidrotermais. Semelhante a camarões ou pequenos crustáceos, pequenos organismos adaptados a mares profundos. Colonial, formações de biofilmes em rochas submersas, semelhantes ao que vemos em certas cavernas na Terra. Os organismos de Encélado provavelmente usariam quimiossíntese, um processo em que obtém energia de reações químicas, em vez de luz solar. Isso acontece com bactérias que vivem em fontes hidrotermais terrestres. Se a vida já existe ali, ela pode ter surgido há bilhões de anos, quando Encélado ainda estava se formando. A NASA e a ESA já planejam missões para estudar essa lua com mais profundidade. Orbilander, uma missão para orbitar e pousar em Encélado, estudando suas plumas e o gelo da superfície. Sonda Enceladus Life Finder, um conceito de missão que analisaria as plumas em detalhes, buscando bioassinaturas. Missões futuras da NASA e da ESA. Planos de pousos robóticos para coletar amostras diretamente da superfície. Com todas essas descobertas, uma coisa é certa: Encélado não é apenas uma lua gelada, ele é um mundo oceânico ativo, químico e potencialmente vivo. Agora vamos falar da lua Europa, um mundo oceânico escondido sob o gelo. Desde as primeiras imagens da Voyager 2, na década de 1980, cientistas perceberam que Europa era diferente de outras luas. Sua superfície parecia extremamente lisa, sem grandes crateras, e apresentava rachaduras que se estendiam por milhares de quilômetros. O tamanho é um pouco menor que a nossa Lua, com diâmetro de 3.100 quilômetros. A superfície é formada por gelo de água, com dezenas de quilômetros de espessura. O oceano subterrâneo pode conter até 2 vezes mais água líquida do que todos os oceanos da Terra combinados. Os movimentos da crosta indicam que o oceano pode ser ativo e dinâmico, com trocas químicas constantes. Como sabemos que há um oceano por baixo do gelo? Nos anos 90, a sonda Galileu fez medições do campo magnético de Europa e detectou algo impressionante: um campo magnético induzido, o que só pode acontecer se houver uma camada espessa de um material condutor, como água salgada, sob a crosta. Mais recentemente, o telescópio James Webb detectou dióxido de carbono na superfície de Europa, um indício de que o oceano subterrâneo pode conter carbono em grande quantidade, um elemento essencial para a vida. Europa ejeta plumas de água para o espaço, assim como Encélado. Essas plumas podem atingir mais de 200 quilômetros de altura. Também contém vapor d'água, sais e possivelmente moléculas orgânicas. A sonda Hubble já havia detectado evidências dessas plumas, mas o James Webb confirmou que elas contêm compostos de carbono.
Isso é essencial porque todo ser vivo que conhecemos precisa de carbono para formar moléculas biológicas, como proteínas e ácidos nucleicos. Se há um oceano subterrâneo em Europa, ele deve estar em contato com um núcleo rochoso, onde processos geológicos podem estar em andamento. A energia vinda do núcleo pode aquecer o oceano. A interação entre a água e as rochas pode liberar elementos essenciais à vida. Fontes hidrotermais podem criar habitats ricos em energia, similares aos da Terra. Na Terra, fontes hidrotermais no fundo dos oceanos abrigam ecossistemas repletos de vida, incluindo bactérias que se alimentam de reações químicas em vez de luz solar. Se fenômenos parecidos ocorrem em Europa, seria possível que micróbios ou até organismos mais complexos existissem nesse oceano. Como seria a vida em Europa? Se organismos vivem no oceano de Europa, eles provavelmente se assemelham a criaturas que encontramos em ambientes extremos na Terra, como bactérias quimiosintéticas, que obtêm energia a partir de reações químicas ao invés da luz solar. Organismos semelhantes a crustáceos, pequenos seres que se alimentam de micro-organismos em fontes hidrotermais. Colônias bacterianas, biofilmes que se desenvolvem sobre rochas, absorvendo nutrientes dissolvidos na água. Com uma biosfera subterrânea tão diferente da Terra, alguns cientistas sugerem que organismos ali poderiam ter metabolismos baseados não apenas em carbono e oxigênio, mas talvez em compostos de enxofre ou amônia. Se encontrarmos vida em Europa, será um dos maiores marcos da história da humanidade. Agora vamos falar da Lua Titã, um mundo quimicamente exótico, enquanto Encélado e Europa são mundos oceânicos escondidos sob gelo. Titã é algo totalmente diferente. É a única lua do sistema solar com uma atmosfera densa e rica em compostos orgânicos, além de ter mares e rios, mas feitos de metano e etano, não de água. Vamos explorar por que Titã pode ser o ambiente mais exótico e potencialmente habitável do sistema solar. Titã, a maior lua de Saturno, não só possui rios, lagos e mares, como também tem uma atmosfera espessa, cheia de compostos orgânicos complexos. Mas há um detalhe fascinante. Essas águas não são feitas de H2O. Os líquidos de Titã são metano e etano, e sua química pode representar um tipo de vida completamente diferente da que conhecemos. Se há vida lá, ela pode ser baseada em metano em vez de água, o que significaria uma segunda via para a existência de organismos no universo. O que torna Titã tão especial? Por que os cientistas acreditam que essa lua pode ser um dos lugares mais interessantes para a astrobiologia? E como seria a vida em um mundo tão diferente do nosso? O diâmetro é de 5.150 quilômetros, maior que Mercúrio e a segunda maior lua do sistema solar, depois de Ganimedes. A atmosfera é composta majoritariamente de nitrogênio, 95%, e metano, 5%, além de traços de outros hidrocarbonetos. A pressão atmosférica tem aproximadamente 1,5 vezes a da Terra, permitindo que uma sonda pousasse suavemente sem paraquedas extras. A temperatura é de menos 179 graus Celsius, frio o suficiente para congelar a água como rocha, mas manter o metano em estado líquido. Assim como a água na Terra, o metano evapora, forma nuvens e retorna à superfície como chuva. Se você estivesse na superfície de Titã, não precisaria de um traje pressurizado, apenas de oxigênio e isolamento térmico para suportar o frio extremo. Uma das maiores descobertas feitas pela sonda Cassini e pelo módulo Huygens foi que Titã tem um ciclo hidrológico baseado no metano, semelhante ao ciclo da água na Terra. As chuvas de metano líquido caem do céu e formam rios e mares. O metano evapora e forma nuvens espessas que se movem e precipitam em tempestades.
Os lagos e mares de metano são enormes, com alguns medindo centenas de quilômetros de extensão. O que isso significa para a vida? Se Titã abriga organismos vivos, eles podem ter evoluído para usar metano como solvente em vez de água. Isso significaria uma bioquímica completamente diferente da que conhecemos. Na Terra, toda a vida conhecida depende de água líquida para interações químicas, mas alguns cientistas acreditam que hidrocarbonetos líquidos, como o metano e o etano, poderiam desempenhar um papel semelhante. Se isso for verdade, Titã pode provar que a vida pode surgir de formas completamente diferentes das da Terra. O telescópio James Webb e a sonda Cassini descobriram que Titã está cheio de moléculas orgânicas complexas. Moléculas de carbono essenciais para a formação de aminoácidos e proteínas. Hidrocarbonetos complexos na atmosfera que interagem com raios cósmicos e radiação ultravioleta. Possível presença de moléculas pré-bióticas que podem ser precursoras da vida. A sonda Huygens, que pousou na superfície de Titã em 2005, revelou que o solo é feito de material orgânico misturado com gelo de água congelado. Isso é impressionante porque essas condições podem lembrar a Terra primitiva, antes do surgimento da vida. E há mais uma descoberta incrível. Titã pode ter um oceano de água e amônia sob sua crosta de gelo. Isso significa que Titã pode ter dois ambientes habitáveis ao mesmo tempo. Na superfície, um mundo frio onde a vida pode usar metano líquido. No subsolo, um oceano global onde formas de vida baseadas em água podem existir. Isso faz de Titã um dos lugares mais importantes para a busca por vida extraterrestre. Se a vida realmente existe em Titã, ela pode ser completamente diferente da vida terrestre. Metanófilos, micro-organismos que poderiam usar metano como solvente biológico em vez de água. Organismos anaeróbicos, criaturas que não precisariam de oxigênio para respirar. Vida baseada em azoto e hidrogênio, usando a química da atmosfera de Titã para obter energia. Com tudo isso, surge a grande pergunta: existe vida em Encélado, Europa ou Titã? A verdade é que ainda não sabemos, mas todas as condições parecem estar ali. Que são a água líquida, os elementos essenciais para a vida e as fontes de energia. E com as novas missões planejadas, como a Europa Clipper, a sonda Dragonfly para Titã e futuras explorações de Encélado, talvez estejamos à beira da maior descoberta da história da humanidade. Encélado, Europa e Titã são mundos fascinantes, e cada descoberta nos aproxima mais da resposta. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E claro, comente aqui embaixo. Em qual dessas luas você acha que a vida pode estar escondida?